Quando Nicole Nachman perdeu o prazo para registrar sua solicitação de moradia estudantil na Universidade Estadual da Flórida, ela entrou em pânico, temendo ficar sem lugar para morar. Em vez de procurar alternativas, tomou uma decisão drástica que garantiria sua moradia definitiva, mas de uma maneira trágica. Voltando no tempo, Miriam Deans foi casada com Joseph Carey Sr. no início da década de 1980 e juntos tiveram 2 filhos, Joseph Jr. e Kevin Carey. A família morou em Houston, no Texas, por aproximadamente 12 anos antes do casal se separar. Após a separação, em janeiro de 1993, Miriam conheceu Ronald Nachman, com quem compartilhou interesses como o vôlei. Quando Miriam perdeu seu emprego em abril do mesmo ano, mudou-se para morar com Ronald. Enquanto isso, seus filhos Joey e Kevin residiam com a avó em Tampa, na Flórida. Pouco depois, em meados de abril, Miriam descobriu que estava grávida e o casal decidiu alugar uma casa para se estabelecer juntos. Em agosto, Joey e Kevin se juntaram a eles. No entanto, Ronald alegou mais tarde que desconhecia o fato de Miriam ainda estar legalmente casada e em processo de divórcio, algo que só descobriu após a mudança. A convivência entre eles não durou muito, pois, em 18 de setembro, Ronald deixou a casa, alegando que Miriam o maltratava. O nascimento de Nicole, em 11 de fevereiro de 1994, trouxe novas mudanças na dinâmica familiar. Ronald relatou em tribunal que, apesar de ter se separado de Miriam, ela o convidou para estar presente no parto. Ele contou que, após o nascimento, cuidou de Nicole diariamente, com quem dormia no chamado quarto ensolarado. Mesmo com o fim do relacionamento, Ronald manteve uma rotina de cuidados com a filha nos primeiros meses de vida, criando um vínculo especial com ela. Essa convivência durou até janeiro de 1995, quando Ronald-se para um apartamento de 2 quartos, onde continuou a cuidar de Nicole por cerca de 1 ano. Contudo, com o passar do tempo, Miriam entrou com um pedido de custódia, iniciando uma longa e difícil batalha judicial entre os dois, que resultou na perda de contato de Ronald com a filha. A partir dos 4 anos de idade, ele não teve mais acesso a Nicole. A promotoria destacou em tribunal que Ronald havia mencionado anteriormente não ter tido conflitos graves com Miriam. No entanto, também foi revelado que ele tinha outra filha de um relacionamento anterior, com quem não mantinha contato desde que ela tinha 6 anos de idade, o que trouxe uma nova perspectiva sobre sua postura como pai. Miriam Davron, mãe de Nicole, e Ronald Nachman, pai biológico, afirmaram que não havia conflitos sérios entre eles. Ronald confirmou em tribunal que, no contexto familiar, não enfrentaram grandes desavenças. No entanto, foi revelado que ele tinha outra filha, com quem não mantinha contato desde que ela tinha 6 anos, fato que ele reconheceu. Após deixar o Texas, Miriam mudou-se para Tampa, onde ficou temporariamente com familiares. Contudo, em determinado momento, decidiu mudar-se para Virgínia. Joey, que na época tinha aproximadamente 17 anos, não quis acompanhá-la e fugiu, indo morar com sua avó até concluir o ensino médio. Após sua formatura, ele se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos. Questionado em tribunal sobre o período em que viveu com sua avó, Joey revelou que Nicole tinha cerca de 3 ou 4 anos na época. Ele explicou que, ao se mudar para Tampa durante o ensino médio, decidiu permanecer lá, sentindo-se mais feliz e confortável perto de sua base familiar, em vez de seguir sua mãe para a Virgínia. Em algum momento após essa mudança, Miriam casou-se com Robert Deans, formando uma nova família em Tampa com Nicole e Kevin. Kevin, por sua vez, formou-se no ensino médio e ingressou no exército, mas sua vida foi tragicamente interrompida em um acidente de carro em 2003, cerca de 1 ano após sua formatura. Quando Nicole terminou o ensino médio, ela começou a estudar na Universidade Estadual da Flórida, em Tallahassee, inicialmente com o objetivo de se formar em História. No entanto, depois de algum tempo, decidiu mudar seu curso para Relações Públicas. Uma colega de dormitório de Nicole testemunhou que ela mencionava com frequência que não via um futuro promissor na área de História. Após completar o primeiro ano universitário, no verão de 2015, Nicole voltou a morar com a mãe e o padrasto durante as férias. Ela também visitou seu irmão Joey, que morava no estado de Washington. Durante o período em que esteve com ele, Joey afirmou que não notou nenhuma preocupação específica de Nicole em relação à mãe ou à sua vida acadêmica,
além de questões típicas que ela enfrentava na escola. Pouco antes do início do segundo ano, Nicole enfrentou dificuldades para garantir uma vaga no dormitório da FSU. A demora em sua inscrição quase a deixou sem moradia, algo complicado, já que Tallahassee ficava a mais de 4 horas de Tampa, tornando inviável o deslocamento diário. Contudo, alguns dias depois ela recebeu uma ligação da universidade, oferecendo uma vaga emergencial em um dormitório temporário, que exigia uma taxa de $100. Em 19 de agosto, Nicole entrou em contato com seu primo David Lear para pedir o dinheiro emprestado. David, ocupado com o trabalho naquele momento, não pôde atender sua ligação imediatamente. Após a chamada, ele enviou uma mensagem para Nicole, explicando que estava ocupado e sugeriu conversarem mais tarde, ao final do expediente. Nicole concordou e a conversa terminou assim. Infelizmente, esse foi um dos últimos contatos que tiveram antes dos eventos trágicos que se seguiram. No dia do ocorrido, o homem saiu do trabalho por volta das 2 horas da tarde, seguindo diretamente para casa. Ele chegou por volta das 3 horas, mas não havia retornado à ligação de Nicole, algo que ele havia esquecido completamente. Enquanto estacionava na garagem, o telefone tocou e era ela. Nesse momento, ele lembrou-se da mensagem que ela havia enviado mais cedo. Nicole perguntou se poderia passar pela casa dele, e ele prontamente concordou, perguntando o que ela precisava. Ela explicou que estava com problemas e precisava de $100 para o dormitório da faculdade. Por coincidência, ele tinha a quantia consigo e disse a ela para vir pegar o dinheiro. Pouco tempo depois, em menos de 5 minutos, Nicole chegou. Ela não parecia estar alterada emocionalmente, apenas ansiosa para pegar o dinheiro. Ao encontrá-la, ele fez uma breve piada, já que havia um carro da polícia estacionado nas proximidades, o que tornava a situação da entrega do dinheiro um tanto suspeita. Os dois riram e Nicole agradeceu, explicando que em breve voltaria para a faculdade e provavelmente estariam juntos novamente perto do Dia de Ação de Graças. Após se despedirem com um abraço, ela retornou ao carro e foi embora. O episódio ocorreu em agosto de 2015, mês em que Nicole estava prestes a começar seu segundo ano na universidade. Na mesma época, Wesley Rowe, vizinho de Bob e Miriam Deans, estava dentro de casa conversando com sua enteada Elizabeth sobre o início das aulas. Elizabeth havia acabado de voltar de um evento escolar e eles discutiam sobre os preparativos para a nova escola. Era noite, já passava das 9 horas, e o ambiente externo estava escuro. Em meio à conversa, Wesley ouviu o que parecia ser um som de fogos de artifício, mas logo percebeu que não era nada tão inofensivo. Desconfiado, Wesley foi até a sala de estar para tentar entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, ele ouviu um grito, mas não era um grito comum, parecia algo mais desesperado, de dor ou descrença. Olhando pela janela, ele viu uma figura sombria se movendo entre as árvores, em direção ao lago que ficava próximo. Preocupado com o que havia presenciado, Wesley decidiu ligar para o serviço de emergência, 911, e relatar a situação. Enquanto aguardava a chegada das autoridades, continuou observando o lado de fora de sua casa, até que notou algo estranho no final da garagem. Inicialmente, ele não conseguiu identificar o que era, mas logo percebeu que estava olhando para um par de sapatos no chão. Mais atento, identificou que havia um corpo caído de bruços, com calças jeans, voltado para a estrada. A descoberta o deixou em pânico. Wesley fez uma nova ligação para o 911, desta vez relatando o corpo em sua garagem. Apesar do nervosismo, ele permaneceu dentro de casa, aguardando a chegada dos policiais e tentando processar o que havia acabado de presenciar em uma noite que começou como qualquer outra. Após receber a ligação, a equipe de emergência foi rapidamente mobilizada para o local do incidente. Wesley estava na linha com as autoridades pela segunda vez em menos de 1 minuto, quando avistou a chegada dos policiais. O primeiro a chegar foi o patrulheiro Michael Pieslak, que se dirigiu a Fensbury Drive, um beco sem saída no extremo sul. Wesley estacionou seu veículo do lado de fora e, ao olhar para a garagem da residência número 141, avistou um corpo de mulher. Era uma cena perturbadora. O cadáver estava estirado na entrada da garagem, o que fez a atmosfera ainda mais tensa. Wesley não percebeu ninguém nas proximidades. Estava tudo silencioso e assustador. O beco estava deserto, sem qualquer movimentação que pudesse indicar a presença de outras pessoas ou veículos. A iluminação na área era razoável,
com postes de luz garantindo visibilidade, mas isso não tornava a situação menos sombria. O corpo da mulher, que posteriormente seria identificado como Miriam Deans, estava em uma posição inquietante, a cabeça voltada para a estrada, enquanto os pés estavam direcionados para a garagem. Preocupado, Wesley tentou verificar se a mulher ainda estava viva. Colocou uma luva e tentou sentir o pulso em seu pescoço, mas não obteve resposta. Com a certeza de que não havia sinais de vida, ele fez outra ligação para o serviço de emergência, informando sobre a gravidade da situação. Próximo ao corpo, ele notou um invólucro de bala, o que reforçou a suspeita de que algo muito mais sério havia acontecido. Em pouco tempo, a cena foi tomada por policiais e paramédicos, que confirmaram a morte da mulher devido a múltiplos ferimentos por arma de fogo. O patrulheiro Pislak liderou uma investigação na vizinhança, um procedimento comum em casos de violência, buscando por possíveis testemunhas e evidências que pudessem ajudar na elucidação do crime. Os policiais abordaram os vizinhos para questionar sobre qualquer atividade suspeita, procurando também por câmeras de segurança que pudessem ter registrado algo relevante. Ao se dirigirem à casa onde o corpo foi encontrado, os policiais pediram autorização para revistar o imóvel, uma medida de segurança diante da incerteza sobre a localização do atirador. Wesley, que estava na residência, aguardou ansiosamente enquanto os agentes realizavam a busca. No interior da casa, encontraram apenas Elizabeth, a enteada de Wesley, que estava escondida em um armário, distraída com o telefone. O sargento Robert Carr, que havia chegado ao local, observou a cena e começou a investigar os indícios do crime. Ele se deparou com vestígios de sangue próximos à cabeça de Miriam e, durante sua busca, encontrou cápsulas de bala. Enquanto os demais policiais continuavam a verificação nas casas vizinhas, Carr notou uma porta aberta em uma residência ao lado, acesa, mas sem qualquer sinal de que alguém estivesse por perto. Devido à situação alarmante, onde um tiro havia sido disparado e havia uma mulher morta, a segurança da vida humana tornou-se a prioridade. Carr decidiu entrar na casa vizinha para garantir que não havia ninguém ferido dentro. A porta estava parcialmente aberta, e após tentativas de chamar alguém, sem sucesso, os policiais adentraram o local para verificar se tudo estava bem. Ao entrar na casa, Carr notou que a sala estava iluminada, com a televisão ligada e sinais de que alguém havia estado ali, como um saco de batatas fritas jogado em uma poltrona. A atmosfera era estranha e a ausência de respostas tornou tudo ainda mais preocupante. A busca prosseguiu até uma porta dos fundos que estava trancada. Com a experiência de um ex-membro da equipe SWAT, Carr reconheceu que poderia haver alguém potencialmente perigoso do outro lado. Por segurança, os policiais mantiveram a posição, prontos para agir. Antes de decidirem abrir a porta, estabeleceram uma estratégia para garantir a segurança de todos na área, mantendo vigilância enquanto planeavam o próximo passo. Em um determinado momento, decidi adentrar a sala, tomando a precaução de registrar tudo antes de cruzar a porta. Do outro lado, próximo à poltrona na sala de estar, havia uma presença inquietante. Não me posicionei diretamente em frente à entrada. Afinal, essa é uma abordagem sensata em situações desconhecidas. O sargento Carr, utilizando uma chave de fenda, destrancou a porta. Assim que os xerifes entraram, consegui abrir a porta que se movia da esquerda para a direita. Assim que a porta se abriu, deparei-me com um edredom estendido no chão, cobrindo algo, sem conseguir identificar imediatamente o que era. Apenas alguns segundos depois, notei uma pequena abertura no fundo do edredom, perto da entrada, onde parecia que um dedo humano emergia de sob o tecido. Naquele instante, segurei uma parte do edredom e, com cautela, puxei-o para baixo em direção à cintura. Foi nesse momento que percebi a presença de um homem caído de costas, sem vida. Após confirmar a situação, optei por não mover mais nada, apenas visualizei o corpo. O homem, posteriormente identificado como Robert Deans, havia sido assassinado com um disparo na parte de trás da cabeça. O médico legista, Dr. Lesha Krostowski, atestou que não havia sinais de defesa, sugerindo que Robert provavelmente não teve a chance de se defender antes de ser atingido. Ele especulou que a morte ocorreu aproximadamente um dia antes da ferida de bala que atingiu Miriam, que também apresentava 2 disparos no abdômen e escoriações na testa. O Dr. Krostowski afirmou que qualquer uma das feridas poderia ter sido fatal.
Os investigadores começaram a coletar evidências na cena, sendo a mais relevante uma impressão digital muito sutil encontrada na parede do corredor. Após análise, essa impressão foi ligada a Nicole, e o tom rosado indicava que havia sido deixada em meio ao sangue. No início da investigação, Nicole não era uma suspeita, e as autoridades iniciaram sua busca. Ela era uma visitante frequente na casa, já que as vítimas eram seus pais. Os vizinhos relataram que a viram pouco antes dos eventos tomarem um rumo trágico. O detetive Michael Messier assumiu a investigação, começando a conversar com a família de Miriam, que logo soube das mortes. Inicialmente, a hipótese de um assassinato seguido de suicídio foi considerada. Após entrevistas com diversos familiares, Messier finalmente conseguiu contatar Nicole por telefone. Olá, aqui é a Nikki. Estou falando com o detetive Messer do escritório do xerife do condado de Hillsborough. Como você está? Nicole respondeu que havia recebido notícias de sua mãe hospitalizada. Messier, cauteloso, não informou imediatamente sobre a morte de Miriam. Durante a conversa, ela mencionou estar em Tallahassee e que estava na casa de sua avó. O detetive tentou marcar um encontro para fazer algumas perguntas, pedindo que ela retornasse com o endereço do dormitório. Quando Messier não recebeu retorno, o tio de Nicole, Eric Lear, contatou-a, deixando a conversa gravada. A situação estava se agravando rapidamente. Ele revelou que sua mãe havia sido agredida, o que deixou Nicole bastante abalada. Mais tarde, o detetive Messer descobriu que Nicole havia deixado uma mensagem de voz em seu escritório, mas não havia fornecido seu endereço. Ela não deixou claro quando saiu de Tampa e começou a culpar outras pessoas, mostrando insegurança ao afirmar que estava bem, apenas para logo depois contradizer-se, dizendo que não estava. Era surpreendente que, poucas horas após os trágicos acontecimentos, seu tio demonstrasse desconfiança. Durante uma conversa com seu meio-irmão Joey, Nicole expressou sua saudade, gerando um clima de tensão. A conversa tornou-se ainda mais preocupante quando ela revelou que atirou na mãe e em Robert, demonstrando uma profunda angústia e confusão. Ao ouvir Nicole, Joey ficou perplexo e começou a questionar a gravidade das afirmações dela. Ela descreveu uma batalha interna, mencionando gritos incessantes em sua mente que a impediam de dormir, além de pesadelos angustiantes. Assim a trama se adensava, revelando um panorama sômbrio que envolvia o assassinato de seus pais e a angustiante busca por respostas. Teria que tomar uma atitude, mas estava completamente perdido quanto ao que ela queria expressar. Não tinha a menor ideia sobre o que ocorria no dormitório. Então ela proferiu uma frase que ficou marcada em minha memória. Sinto muito por isso, mas foi necessário. Ela se mostrava emocionada, claramente abalada. Refletindo sobre a situação, pensei que precisava buscar a orientação da minha família, pois não sabia como lidar com tudo aquilo. Após descobrir que ela não teria um dormitório na FSU, revelou que considerava a ideia de eliminar sua mãe e seu padrasto. Justificou essa ideia afirmando que ouvia gritos na sua mente. Ela descreveu um momento pós-tragédia, quando atirou em Bob, e disse que os gritos diminuíram significativamente, embora não cessassem completamente. Em seguida, comentou sobre sua volta ao dormitório, onde viu cartazes motivacionais ao longo dos corredores e escadas, que a incentivavam a seguir em frente, como se fossem mensagens divinas que a instigavam a terminar o que havia começado. Contou que retornou a Tampa e aguardou a chegada da mãe. Ao ver sua mãe se aproximando, hesitou e quase pulou pela janela para evitar o encontro. Durante seu primeiro telefonema ao detetive Messer, afirmou que estava dirigindo pelo campus. Essas informações foram corroboradas pelos registros do GPS Garmin e dados da torre de telefonia celular. O detetive relatou que sempre que uma chamada é realizada, o celular precisa se conectar à torre mais próxima, o que gera um registro. Quando os dados foram obtidos da operadora, foi possível identificar as datas, horários e locais por onde a senhorita Nockman havia se deslocado, pelo menos em relação ao seu celular. No dia 20 de agosto, quando a senhorita Snotman afirmou estar em Tallahassee, seu celular realmente conectava-se à torre da região, conforme verificado nos registros. Comprovei isso localizando fisicamente as torres de celular que se encontravam próximas à residência dela. Além disso, os horários e localizações geralmente coincidiam com as informações obtidas das torres.
Os dados do sistema de GPS revelaram que o veículo de Nicole estava em uma área altamente suspeita durante o assassinato de Miriam. Especificamente, durante o período em que Miriam Dean foi morta, o dispositivo indicava que o carro de Nicole estava localizado em um bairro ao norte da residência dos Dean. As autoridades acreditam que os eventos que se seguiram foram os seguintes. Em agosto de 2015, Miriam decidiu se afastar da cidade por alguns dias, deixando Bob e Nicole em casa. Ela acreditava que Nicole se mudaria para a escola em 19 de agosto. Ao ser informada sobre a impossibilidade de obter uma vaga no dormitório, Nicole tomou a decisão drástica de eliminar seus pais. Por volta de 19 de agosto, Nicole pegou a arma de Bob, que estava em sua mesa de cabeceira, e disparou contra a nuca dele, surpreendendo-o. Após o crime, arrastou o corpo para um dos quartos, cobriu-o com um edredom e trancou a porta por dentro. Em seguida, limpou a cena do crime, evidenciado pelo balde de esfregão que a polícia encontrou próximo à cozinha. A investigação revelou que ainda havia respingos de sangue na lateral da geladeira quando os peritos examinaram a casa, em algum momento após a morte de Bob. Após o assassinato, Nicole dirigiu-se à casa de seu primo David Laird para pedir emprestados $100, alegando que viajaria para Tallahassee naquele dia. No entanto, ao invés de partir, voltou para casa e aguardou o retorno de sua mãe. Em determinado momento, Nicole percebeu que Miriam estava preocupada pela falta de notícias de Bob. Miriam enviou um e-mail, mas não obteve resposta. Nicole tentou então acessar a conta de e-mail do Yahoo de Bob. Os registros do celular dela indicaram que houve pesquisas sobre como redefinir senhas de e-mail, algo que não deveria estar ao seu alcance. Os dados mostram que um e-mail foi encaminhado ao telefone dela, proveniente da conta de Bob, pouco antes da morte de Miriam. Nicole queria evitar que sua mãe percebesse que algo estava errado na casa. Planejava matá-la sem aviso. Para isso, ela até moveu seu Toyota Prius vermelho para um local mais distante, de modo que sua mãe não o visse ao chegar. Quando Miriam entrou na casa, algo a assustou e ela saiu correndo, sendo alvejada por Nicole. Em seguida, Nicole se dirigiu até seu carro, que estava estacionado nas proximidades, e seguiu em direção ao norte, desovando a arma, que até hoje não foi encontrada. Finalmente, ela chegou à FSU. Após se registrar no dormitório extra, Nicole teve seu primeiro contato com uma das outras hóspedes, Marielle Battle. Marielle já se encontrava no local há alguns dias quando Nicole chegou, por volta das 9 ou 10 horas da manhã, conforme ela se recorda. Naquele momento, Nicole estava tomando café da manhã e tinha planos para sair depois. Petra estava presente quando Nicole conheceu Marielle, mas não houve interação direta entre elas nesse momento. Quando Nicole se mudou, ela se apresentou de maneira cordial, perguntando sobre a classe que Marielle frequentava e trocando algumas informações pessoais. Marielle lembrou que Nicole mencionou precisar de ajuda para transportar suas coisas. Ao se deparar com a grande quantidade de pertences que a nova colega carregava, Marielle perguntou se alguém estava ali para auxiliá-la. Nicole respondeu que seu pai estava aguardando lá embaixo para ajudá-la, o que aliviou um pouco a preocupação de Marielle, pois ela parecia estar sobrecarregada. Após esse primeiro encontro, Marielle teve que sair para uma reunião e deixou Nicole organizando suas coisas. Mais tarde ela retornou e, por volta da tarde, Nicole comentou que gostaria que Marielle dissesse a outros que ela já estava instalada no dia anterior. Marielle achou a solicitação estranha, pois não havia muita curiosidade por parte de outros sobre sua mudança. Surpreendentemente, Nicole queria que Marielle informasse a terceiros que ela se mudara no dia anterior ao assassinato. Isso levantou questões sobre as intenções de Nicole, que também revelou a Marielle que sua mãe havia se envolvido em um acidente de carro e estava hospitalizada. As investigações subsequentes levaram o detetive Messer a Tallahassee, onde questionou Nicole e coletou provas de seu dormitório e veículo, incluindo o GPS e o celular. A polícia confirmou que Nicole não havia chegado ao dormitório até poucas horas antes do crime. A defesa de Nicole alegou que os assassinatos eram atos distintos, e o juiz concordou em avaliar os casos separadamente. Entretanto, o promotor argumentou que as provas seriam insuficientes sem relacionar os dois crimes. O juiz decidiu então que ambos os homicídios seriam tratados em um único julgamento. Complicando a defesa, que tentava sustentar que Nicole havia agido em legítima defesa ao matar sua mãe,
acreditando estar em perigo iminente. Durante o processo, a defesa apresentou a alegação de que Nicole sofria da síndrome da criança espancada, sustentando que a pressão psicológica exercida por sua mãe a levou a acreditar que o ato era uma questão de sobrevivência. Eles chamaram uma psicoterapeuta que afirmou que Miriam, mãe de Nicole, a maltratava verbalmente e fisicamente. No entanto, o juiz limitou a defesa a alegar legítima defesa apenas no caso da mãe, já que não havia evidências de que Bob, o padrasto, tivesse sido abusivo. Os psiquiatras convocados pela defesa e pela acusação apresentaram avaliações divergentes sobre o estado mental de Nicole. A defesa sustentou que ela apresentava sintomas de esquizofrenia, enquanto o especialista da acusação afirmava que Nicole não tinha alucinações ou delírios, negando qualquer sintoma psicótico. Além disso, o psiquiatra da acusação destacou que o histórico de Nicole não indicava qualquer sinal de esquizofrenia antes ou depois dos crimes. Nicole também foi questionada sobre sua saúde mental, e embora tenha mencionado um temor de que sua mãe a matasse, o psiquiatra não considerou isso uma ilusão. A defesa argumentou que Nicole acreditava que a única forma de escapar de sua situação era através do assassinato. Contudo, as evidências apresentadas e os testemunhos sugeriam que suas ações eram deliberadas e não eram resultado de um estado mental comprometido. Durante o julgamento, o promotor ressaltou que Nicole tinha plena consciência de suas ações e da gravidade dos crimes cometidos. Um depoimento chamou a atenção ao relatar que, menos de 12 horas após o assassinato da mãe, Nicole estava se comunicando de maneira clara e lógica com a polícia, demonstrando que ela não estava em um estado de delírio. No dia 3 de agosto de 2019, Nicole Nachman foi considerada culpada de 2 homicídios em primeiro grau, sendo condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Essa trágica história levanta questões sobre a complexidade dos laços familiares e as consequências devastadoras do abuso emocional e físico.